Oi pessoal, tudo bem? No nosso vídeo de hoje nós vamos conversar sobre parto. Eu sou a Bruna Moreno e meu canal fala sobre maternidade, festa, casa e dia a dia. Se você gostar, inscreva-se aqui embaixo. Eu tenho dois filhos, o Renan, que nasceu há 10 anos atrás de parto normal, e a Gabriela, que vai fazer 4 aninhos e nasceu de cesárea. Então eu tenho dois tipos de partos diferentes e tenho a minha opinião sobre os dois e eu vou contar pra vocês agora. Vamos começar então pelo Renan, já que ele é o mais velho. E há 10 anos atrás eu tive o Renan no Instituto Fernandes Figueira, que fica no Flamengo, que é especializada para gravidez de adolescentes e risco. Bom, já escutei várias coisas sobre maternidade pública, mas eu fui muito bem atendida. É claro que no particular nós temos mais privacidade, né? Temos mais espaço, mas eu fui muito bem atendida, tanto enfermeira quanto médico. Eu fui muito bem atendida e não tenho o que reclamar. Eu tive o Renan com 42 semanas de gravidez e foi o parto normal induzido, porque ele já poderia estar passando da data que ele deveria de nascer. Aí começou as contrações leves, eu já tinha ido outras vezes, aquela famosa falsa, né? Será que é, será que não é? Mas não era. Acho que eu fui 1 ou 2 vezes no máximo. E na última vez que eu fui eu já fiquei internada. E eu não tinha dilatação, muita dilatação, demorou. E aí eles colocaram um remedinho. E aí eu comecei a sentir cólica. E a princípio era cólica de ir no banheiro, eu ia muito no banheiro. Daí uma hora minha mãe falou assim, não filha, fica aqui, calma, que não é cólica de ir ao banheiro não, é o bebê. E aí minha mãe foi chamar, teve uma hora que eu comecei a sentir cada vez mais forte. Minha mãe foi, chamou o médico e me levaram para a sala. É muito dolorido sim, o parto normal, não vou mentir, mas é um parto que depois eu me senti muito melhor, tá? Do que a cesárea, eu vou contar por que depois. Mesmo assim, ele ainda deixou eu ir no banheiro umas 2, 3 vezes, depois ele não deixou mais e botou, eu acho que se chama uma cuia, né? Embaixo de mim, porque eu cismei que eu queria fazer cocô de qualquer jeito. Ele falou pra mim, não é mais, é porque eu era nova também, né? Não sabia desse tipo de sentimento, desse tipo de dor, não entendia muito bem. Uma certa hora, pra ajudar a dilatar, ele me colocou de lado, né? Era ele ou era ela, agora eu não tô lembrada. Então você tinha que esticar uma perna e a outra você botar por cima dela e ficar de lado. Gente, ali sim, e eu falei, eu quero parto normal. Ali, gente, naquela posição, eu falei, ai, agora eu quero parto cesárea. De tanta dor que era. Aquela ali doeu bastante, mas ajudou muito no processo. Tem uma hora que a minha mãe olhou e falou, ai meu Deus, tá coroando. Aí falou com o médico e me levou pra... Eu tenho até a gravação, mas eu não vou mostrar aqui pra vocês porque, né? Enfim. E aí, a partir daquele momento, eu tinha que fazer força, mas foi até rápido, tá? Doeu até a parte de passar o ombrinho. Quando passou o ombro, foi embora, sabe? E a dor vai junto, engraçado, né? A dor, você não sente mais aquela dor horrorosa. E aí colocaram um soro e o outro lado tiraram sangue e, né, anestesiaram e deram os pontos. Depois eu não senti mais nada, tá? Depois você sente, claro, um incômodo, mas foi muito rápido. Eu sangrava muito, né? Depois do parto normal a gente sangra muito. Eu cheguei a usar o absorvente pós-parto, mas não deu muito certo. Então eles entregaram fraldas pra gente, a gente colocava aquela fralda mesmo, que foi o que segurou. Até eu sair da maternidade eu usei aquela fralda e depois em casa eu já usava o absorvente pós-parto, mas tinha que trocar muito frequentemente porque sangrava muito. Agora vamos falar um pouco sobre a cesariana da Gabriela. Quando o médico determinou que deveria ser cesariana, a Gabriela era bem grande. Eu tenho 1,52 m e a Gabriela nasceu bem grandinha, pesando quase 4 quilos. Ela nasceu bem grande, mesmo bebê bem grande. E aí nós resolvemos fazer a cesárea, até cheguei atrasada, né? Porque por outros motivos. Então eu já tava sentindo umas pontadas. A Ana Gabriela nasceu de 37 semanas. Já na da Gabriela foi no particular. Então já tava tudo certinho, levei as lembrancinhas, coisa que eu não tinha no do Renan, também não tinha muita noção. Foi marcado um tal horário, cheguei meia hora atrasada, mas tudo bem. E aí foi feito todo o material, tive que
tirar a roupa, ficar um tempo esperando do lado de fora. E na primeira parte meu esposo não pôde entrar comigo, eu acho que não pode mesmo. Quando eles vão te dar a injeção, né, eu acho que o esposo não pode entrar. E aí, gente, eu tinha muito medo de cesárea, muito medo, então eu tremia demais, gente, eu tremia muito, vocês não têm noção. Eu já contei nos fatos engraçados que eu fiz xixi, mas eu avisei antes que eu queria fazer xixi. Aí ela me deu anestesia, fiz força, fiz xixi, gente, eu não conseguia prender, não conseguia nada, não tinha controle do meu corpo. Mas eu tremia muito na maca, gente, tremia muito. E teve uma hora que meu esposo pôde entrar, eu já estava preparada, tem a filmagem. Se eu não me engano, tem aqui pra vocês no canal como é que foi em filmagem mesmo da Gabriela saindo e tudo mais. Abriram as camadas e tinha um pano na frente, né? Nós não conseguimos ver nada. A auxiliar tava sempre perguntando pra mim se tava tudo bem, se eu tava sentindo alguma coisa. E realmente você não sente nada, tá? Até escutar um neném chorando e colocaram gente, colocaram a Gabriela. É uma sensação impressionante, assim. A melhor sensação que você tem guardada é quando seu filho nasce. Depois fizeram algumas alterações nela, tem tudo gravado pra vocês. Que ela teve uma parada, a Gabriela começou a ficar roxa, aí teve todo um outro processo. Ela falou assim, olha, você tá se sentindo bem? Eu falei, não, tô me sentindo bem, tá tudo certo. E aí colocaram alguma coisa no remedinho na veia, gente, que eu apaguei. Não vi mais nada. Aí teve uma hora que meu esposo saiu, a sala já estava apagada, saiu pra ir até o berçário com o neném, pra apresentar, né, a família pelo berçário, pesar, medir, tudo isso. E, gente, eu tava apagada. Eu acordei no susto, no meio, assim, eu não sei que lugar era aqui, não sei se era uma sala de pós-parto, que tinha uma outra grávida também. Eu acordei e tava assim, foi isso que eu fiz, gente. E fiquei nervosa, porque a última coisa que eu lembrava, eu tava lá dentro. Como engraçado esses remédios, né, apagam a gente legal. Eu estava lá dentro, minha filha tinha acabado de nascer, e aí depois eu acordo no meio do nada, né, não lembro de mais nada, é muito estranho. Depois de um tempo assim, eu fiquei, acho que a enfermeira viu que eu devia estar meio, eu tava de costas, não tava vendo nada pra que tava aqui atrás. E aqui atrás estavam os médicos, os enfermeiros e tudo mais, na frente só tinha uma janela, era eu ali, né. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Quando chegou uma enfermeira e disse pra mim que eu estava ali só aguardando acordar, estava sendo monitorada, que já estaria indo para o quarto e a família estava me esperando. Chegando no quarto, veio 2 rapazes, acho que eram maqueiros, né, que estavam ajudando. Então eles pegaram cada um assim num canto do lençol, assim, puxaram, me jogaram pra outra cama. Gente, oi, o quê? Eu morri de medo de cair ali. E eu sentia bastante dor, né? Depois eu comecei a tomar remédio de dor, não podia levantar, não podia... Eu tinha muita restrição, até pra comer era muito ruim, né? Meu esposo me ajudou durante muito tempo, coisa que eu não tive problema algum com o normal. Agora vamos falar um pouco da diferença dos dois, qual eu prefiro. Lembrando que qual eu prefiro, nós temos corpos diferentes, então pra mim pode ser melhor uma coisa e pra outra pessoa pode ser melhor outra. Eu tô passando pra vocês a minha experiência. No parto normal pra mim foi muito melhor. Se eu tivesse que ter outro parto hoje, eu teria um parto normal. Pelo fato que doeu antes, porém depois eu não senti mais nada, tinha alguns incômodos. Eu fiquei depois eu fiquei com medo de fazer cocô, eu fiquei com medo de rasgar meus pontos, mas também não foi nada demais. Eu não senti muita dor, me deram uma alimentação legal, ok também. Como eu falei, foi no público, mas a alimentação era muito boa. A atenção também era muito boa, passavam para saber se eu tomei o remédio que tinham deixado para mim. A atenção à criança também foi ótima. E foi isso. Então não tenho o que falar muito do parto normal, só mesmo a dor anterior, mas depois é tudo muito tranquilo. Já o parto cesárea, anteriormente eu não senti nada, né? Fora o nervosismo, mas eu não senti nada, e depois eu senti muito mais. Senti muitas dores na cicatriz, sentia muitas dores ao andar, sentia muitas dores pra sentar, pra espirrar, pra tossir. Gente, foi muito ruim, muito ruim. Então, relacionado à dor, tá? Pela dor do pós-parto, eu não teria cesárea de novo. Eu ouvi aí pelas redes sociais, eu nunca sofri com isso, mas eu já ouvi gente falando que tem preconceito algumas pessoas pela mãe ter filho cesárea. Gente, eu simplesmente não entendo isso. Da onde tiraram isso?
O parto cesárea é um parto que você vai ter seu filho do mesmo jeito que você vai ter normal, né? Claro, de forma diferente, mas você vai ter o seu filho. E uma coisa não tem nada a ver contra preconceito do que isso não existe. Quem tem que escolher o seu parto é você, tá? Se você quiser ter um parto cesárea, você escolhe. Se você quiser ter um parto normal, você escolhe também. Algumas vezes cai para o lado da cesárea por alguma dificuldade que tenha, ou de passagem, ou não sei, algum problema que o bebê esteja naquele momento. Porém, quem deve escolher o parto é você, mãe. Estude um pouco sobre os dois, vê qual é o melhor para você. E não fique pensando que você tem que fazer o que os outros dizem. Faça o que você acha melhor pra você, que vai tudo fluir melhor. A sua maternidade vai ser melhor você seguindo a sua escolha, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de curtir. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!